Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para mais uma semana nós estudarmos a Palavra de Deus. E o tema de hoje está muito interessante, então já se inscreve aí, já compartilha com os amigos para não perder esse tema tão importante, ok? O título dessa semana é A Ira do Amor Divino. E como você sabe, antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor nos dá aqui. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa leitura que vamos fazer da Bíblia, das passagens. Pedimos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para que nós possamos entender. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que você achou do título da lição? Parece que ira não combina muito com Deus, né? Mas nós vamos trabalhar esse conceito ao longo desse vídeo, ok? Vamos para o nosso verso para memorizar? Está lá em Salmos capítulo 78, versículo 38, e diz o seguinte: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira, e não dá largas a toda a sua indignação. Embora a compaixão de Deus seja frequentemente reconhecida e admirada, muitos acham perturbadora a ideia da sua ira. Para alguns, parece contraditório que um Deus de amor possa ter algum tipo de ira. No entanto, essa noção é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta do seu amor. Você já ouviu alguém falando que o Deus do Antigo Testamento era brabo, era raivoso, e já o Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso? Esse tipo de pensamento também é equivocado, porque o Deus tanto do Novo Testamento como o Deus do Novo Testamento é um só. O Deus que é amor manifesta ira contra o mal, precisamente por causa de seu amor. A ira de Deus é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. Assim, o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal. Então, com tudo isso, nós entendemos que a ira divina é uma manifestação do amor de Deus. E com isso, nós vamos para a nossa parte de domingo, que tem o título Angustiado pelo Mal. Deus odeia o mal porque causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causada por elas mesmas. Deus é repetidamente provocado a ira pelo que os estudiosos chamam de ciclo de rebelião. Esse ciclo tem 7 passos. O primeiro é quando o povo se rebela totalmente contra Deus, cometendo atrocidades horríveis. O segundo passo é que Deus tem que se afastar do seu povo, porque eles deliberadamente escolhem não estar perto de Deus. O passo 3 é que o povo é oprimido por nações estrangeiras, justamente porque não tem a proteção de Deus. E aí vem o passo 4, quando eles clamam por libertação, que só Deus pode dar. O passo 5, em sua graça, em seu poder, em seu amor, Deus liberta o seu povo. O passo 6 nos mostra que o povo volta a se rebelar contra Deus, cometendo coisas ainda mais graves do que anteriormente. O passo 7 vai nos mostrar que diante desse ciclo de maldade e de infidelidade, Deus não muda, continua amando o seu povo. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia nesse momento e abrisse lá no capítulo 78 de Salmos. Nós não vamos ler ele inteiro porque ele é muito gigante, tá? Mas fica aí uma recomendação de leitura para que você faça, porque ele é muito interessante de você ver o quanto Deus ama o seu povo. Eu só queria ler o título do capítulo, que diz assim: A providência divina na história do seu povo. Você vai notar nesse capítulo tanto que o povo de Israel foi rebelde contra Deus. E mesmo assim ele salvou eles inúmeras vezes. Amor e justiça estão interligados. Você já ouviu alguém falando que Deus é amor, mas é justiça? Essa frase está totalmente errada, porque Deus é amor e justiça. Não há nenhum caso na Bíblia em que você encontre que Deus ficou irado de forma arbitrária ou injusta. Você já ficou indignado com o mal feito a outras pessoas? Essa emoção ajuda você a entender a ira de Deus contra o mal? Isso é bom nós pensarmos porque vai dar um pálido reflexo da ira de Deus contra a injustiça. Vamos então para a nossa parte de segunda-feira? O título é Deus é tardio em irar-se. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça que um profeta da Bíblia chegou a criticá-lo por ser tão misericordioso. Isso nós vamos ver lá na Bíblia. Está lá em Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Leia comigo na sua Bíblia. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira?
A reação de Jonas mostra dois fatos principais. Primeiro, mostra a severidade de Jonas. Ele odiava tanto os assírios por terem feito mal a Israel, que não queria que Deus tivesse misericórdia desse povo. Que lição para nós! Nós devemos ter cuidado com essa atitude, mesmo que ela pareça lógica. As pessoas que recebem a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que essa graça é imerecida. E não para por aí, elas deveriam estar dispostas a levar essa graça aos outros. Em segundo lugar, a reação de Jonas reforça que a compaixão é central no caráter de Deus. Mas como ter esse sentimento de compaixão por alguém que nos faz mal? Isso só Deus pode operar na nossa vida. Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que ele sabia que Deus não ia trazer juízo sobre Nínive. Deus trata de forma justa e misericordiosa todas as nações. Enquanto podemos ficar irados rapidamente, Deus é longânimo e paciente. Ele concede sua graça de maneira generosa, coisa que a gente nunca vai conseguir entender. No entanto, a gente tem que deixar claro aqui que isso não é fechar os olhos ao pecado ou justificar o pecado. Pelo contrário, o próprio Deus na cruz realizou a expiação do pecado e do mal, para que pudesse ser justo e, ao mesmo tempo, declarar justos aqueles que creem em Jesus. Você já falhou em mostrar misericórdia a alguém que te ofendeu? Como podemos nos lembrar de tudo que Deus fez por nós e estender essa graça a outras pessoas? Isso é uma coisa a se pensar. E quando a gente fala desse assunto, a gente lembra de Jesus, que mesmo sendo zombado, mesmo sendo esbofeteado, ele demonstrou compaixão por aquelas pessoas. Essa história não foi única, outros personagens também passaram por esse tipo de situação. Como podemos ver, Paulo. Se tantos conseguiram, nós também conseguiremos, ok? Basta que a gente diariamente esteja ali ao pé da cruz e orando e tendo comunhão com Deus. Vamos para a nossa parte de terça-feira? O título é Indignação Justa. Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que há uma indignação justa, e isso nós podemos ver lá na Bíblia, lá em Mateus 21, versículos 12 e 13. Acompanhe comigo a leitura. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Jesus demonstrou um zelo piedoso e justa indignação com aqueles que profanaram a casa de Deus. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo estava sendo usado como comércio. Diante dessa atitude abominável, não era justo que Deus sentisse ira? Marcos vai apresentar outros dois exemplos da sua indignação. A primeira história dela é quando algumas mães e alguns pais trouxeram crianças até Jesus e os discípulos queriam repreender essas mães. O texto diz que Jesus indignou-se e falou: Deixai vir a mim os pequeninos. Isso está lá em Marcos 10. E a segunda história foi com os fariseus. Eles aguardavam qualquer ocasião para acusar Jesus de transgredir o sábado. Até que Jesus perguntou para eles: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Novamente o texto diz que ele olhou em volta e se entristeceu e se indignou com aquelas pessoas, pela dureza do coração delas. Essas histórias tratam-se da justa indignação de amor, assim como a ira atribuída a Deus no Antigo Testamento. Como poderia o amor não se abalar diante do mal, mesmo quando pessoas amadas estão sofrendo? Agora a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a ira de Deus. Vamos para a nossa parte de quarta-feira e o título é Deus não se agrada em afligir. Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Sua ira é exclusivamente dirigida contra o que prejudica suas criaturas. Lá em Lamentações 3 podemos ler que Deus não se agrada em trazer aflição. Ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas em última análise, o amor demanda justiça. Por meio dos profetas, Deus chamava inúmeras vezes o seu povo, mas eles se recusavam a ouvi-lo. Depois que o povo, de maneira persistente e impenitente, provocou a ira de Deus, ele teve que se afastar do seu povo. E quando Deus se afasta porque ele respeita, aí as pessoas estão entregues a Satanás. Esdras 5:12 vai dizer que Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Mas Deus só fez isso quando não houve mais remédio. Só que mais tarde, Deus também trouxe juízo sobre a Babilônia porque tinha infligido excessivamente Judá. A ira de Deus contra o mal, que resultará na erradicação completa da maldade, brota do seu amor por toda a humanidade. Tal ira reflete não apenas a preocupação de Deus com o bem-estar do seu povo, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado.
Tá ficando mais fácil de entender agora, depois dessa lição, o que seria a ira de Deus, né? Com isso, nós vamos para a nossa parte de quinta-feira, e o título é Demonstre compaixão. Embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Ela é aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal, contrastando com a pura bondade e majestade de Deus. Nesse sentido, podemos entender que o amor é fundamental para Deus, mas a ira não. Onde não há mal ou injustiça, a ira de Deus não é necessária. No final das contas, a ação mais amorosa de Deus é a erradicação do pecado. Imagina esse momento quando o pecado for acabado? Olha só que felicidade que nós vamos sentir, né? Mas antes, eu queria perguntar para você, você sente algum tipo de raiva, algum tipo de vingança? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Está lá em Romanos 12, do versículo 17 ao 21. Acompanhe a leitura. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus tem o direito de exercer o juízo, e quando ele faz, ele realiza com muita justiça, coisa que nenhum humano é capaz de fazer. Embora Deus, no desfecho da história, traga juízo sobre a maldade e a injustiça, Cristo abriu um caminho para todos aqueles que creem nele. A ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus são libertos dessa ira pela obra redentora de Jesus. Olha só que grande bênção, que grande amor ele tem por nós. E sabe qual é a parte mais importante da gente refletir? É que esse presente, o maior de todos, foi dado gratuitamente para mim e para você. Hoje basta que você aceite, mas muitas pessoas não aceitam. Que loucura, né? Não aceitar um presente tão grandioso e ainda de graça. Vamos para o nosso estudo adicional? Antes de ler o texto que eu vou jogar na tela daqui a pouco, eu gostaria de reiterar a primeira linha do estudo adicional, que é uma indicação de leitura do livro Patriarcas e Profetas, e o título do capítulo é O Bezerro de Ouro. Esse capítulo é essencial para você entender o amor de Deus por seu povo. Nós vamos ler um trechinho bem pequeno desse capítulo. Olha só o que diz. Os israelitas haviam sido culpados de traição contra um rei que tinha dado a eles tantos benefícios e a cuja autoridade voluntariamente haviam se comprometido a obedecer. Olha só, nesse momento aqui, o povo de Israel já tinha sido liberto do Egito. Eles já tinham contemplado todas as 10 pragas e viram como a mão poderosa de Deus conduziu eles pelo deserto, pelo Mar Vermelho, a água da rocha, entre tantas outras histórias. Mas mesmo assim, eles traíram o Deus verdadeiro. Isso traz uma pergunta para nós. Será que nós já traímos Jesus? Para nós é fácil julgar essas pessoas, né? Mesmo vendo tantos milagres ali, mesmo assim eles caíam na tentação. E nós, será que é muito diferente? Quantos milagres Deus já fez na sua vida e mesmo assim você continua caindo? Isso é muito importante nós pensarmos. Quanto mais perto nós estivermos de Jesus, mais difíceis serão as nossas quedas. Eu espero realmente que esse estudo tenha te ajudado de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo. Eu te espero na próxima semana. Até mais!